E essa live da cura, gente, hoje tá muito especial. Hoje eu senti de trazer muitas questões que afligem a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Deixa eu ver, tá reconectando? Conectamos. Olha só, gente, eu trouxe muitos sintomas físicos e doenças que estão ligados à nossa autoestima. Lembrando que a minha missão aqui é trazer a gente um pouquinho mais próximo da verdade. E o que que é essa verdade? São as causas invisíveis, são aquelas causas emocionais, as causas mentais, as causas espirituais que não te contaram que estão por trás de toda e qualquer somatização. São essas causas que, na verdade, geram as doenças, né? Eu já expliquei em muitas lives da cura e vou continuar repetindo. Uma doença, uma somatização, ela nunca, por si só, ela começou no corpo físico. Ela se manifesta no corpo físico. Ou seja, gente, esse corpo que nós sentimos, que nós vemos, que nós tocamos, esse corpo é como se fosse a última instância. E, na verdade, toda doença, toda somatização, todo processo, seja inflamatório, seja, né, alguma causa que aconteceu, por exemplo, como um acidente, uma fratura, uma lesão, qualquer sintoma, qualquer dor, qualquer desconforto, ele nasceu antes nos outros corpos. Nesses corpos que nós não vemos. E é por isso que eu me utilizo de sabedorias milenares, é por isso que eu estudo, busco, e as minhas fontes são todas, né, nessa sabedoria milenar, nessa sabedoria de povos que muito antes da gente sonhar em estar aqui nessa vida, já eram praticados em muitos lugares, né, como a sabedoria egípcia é uma das minhas linhas, né, e várias outras, como a metafísica da saúde, conhecimentos mesmo que são muito antigos. Então vamos falar do que está afligindo, né, o que na verdade, por trás de doenças, de sintomas, de somatizações, a causa é a falta de amor próprio e a falta de autoestima. Você sabia que a autoestima e o amor próprio, eles podem estar te gerando doenças? Muitas dessas questões a gente jamais imaginou. Então, lembrando que a minha missão aqui é só te trazer mais próximo da verdade, é só te trazer consciência, é só te provocar uma reflexão. E o convite é sempre para você analisar e sentir teu corpo. Sente teu corpo, analisa, reflita e comece a perceber os sinais. Comece a perceber todos esses, né, pequenos indícios questõezinhas sutis que estão tentando comunicar com você. Gente, o nosso corpo é uma sabedoria, assim, muito avançada. O nosso corpo, ele é uma máquina, ele é uma tecnologia mesmo, muito surreal. Que se a gente começa a observar, se a gente começa a perceber, se a gente começa a entender que tem muito além do que a gente sabe, muito além do que é possível se diagnosticar só fazendo um exame ou só fazendo, né, uma análise parcial. Porque o que que acontece, gente? Lembrando que eu honro e respeito muito toda a nossa medicina, toda a medicina realmente ocidental, né? Que hoje a gente se vale quando a gente precisa de recursos, como, né, atendimentos médicos, como, né, medicações, elas são válidas quando a gente está analisando por esse viés do corpo físico. E a minha missão aqui é trazer um conhecimento muito além do que se é diagnosticado pelo viés do corpo físico, né? Que a nossa medicina, ela acabou se desvinculando da parte espiritual.
da parte emocional, da parte sutil, energética. Mas, gente, lembrando que a gente honra e respeita essa medicina que muito nos serve, que já ajudou a salvar muitas vidas. Então, meu objetivo aqui não é criticar a medicina que a gente conhece, mas é apoiar para que a gente possa ter informações, ter conhecimentos, ter sabedorias que vão fazer com que a gente ajude no processo de curar, de sanar, de verdade eliminar o sintoma, de verdade liberar esse padrão que muitas vezes, né, algumas doenças, algumas somatizações, elas estão mantidas nesse padrão. Ou seja, se a gente não muda o padrão, a doença continua repetindo, mesmo que ela seja tratada. Então, sempre lembrando, né, que o objetivo aqui é agregar conhecimento, é trazer uma sabedoria milenar que é pouquíssimo falada, é pouquíssimo conhecida, principalmente aqui no Ocidente, né? Porque são sabedorias que muitas vezes ficaram em escolas iniciáticas, ficaram em, né, em conhecimentos herméticos, passados muitas vezes de forma verbal apenas, de geração em geração. E esses conhecimentos, gente, eram de pessoas muito conectadas com a espiritualidade. E quando você começa a entender, quando você começa a observar, né, como sem julgamento, como um observador, você começa a identificar no seu corpo realmente essas causas. Você consegue, inclusive, prevenir, né? Você consegue antecipar doenças maiores. Você consegue, com a observação, com estar presente no corpo, sentindo o teu corpo, você consegue evitar que ele padeça. Então, uma frase que eu gosto muito é que, na verdade, nós sofremos por ignorância. Nós sofremos, nós padecemos por ignorância. E essa ignorância é simplesmente essa falta de conhecimento. E foi por isso que eu senti o chamado de compartilhar esse conhecimento que eu venho acessando há tanto tempo, que sempre que eu posso, eu compartilho com quem está ao redor, nas sessões terapêuticas, nos grupos, né, no círculo das deusas. Eu compartilho nos atendimentos individuais, nas mentorias, mas eu quero que mais pessoas tenham acesso. Eu quero, com essa live e com o conteúdo que eu vou compartilhar, que mais pessoas possam ter consciência de que sim, a doença, a somatização, somos nós quem criamos, né, com os nossos padrões mentais, emocionais, espirituais, e sim, se nós criamos, nós podemos descriar, nós podemos, com o alinhamento que é preciso fazer com a frequência da saúde, com a frequência da plenitude, com a frequência da cura, com a frequência da saúde plena. Quando a gente se conecta com essa frequência, todo o resto vai se desfazendo. Todo o resto não faz mais sentido. E uma verdade que eu gosto muito de trazer é que sim, toda doença, toda dor, toda somatização, ela traz um ganho secundário. Eu sei, respira, que essa é uma verdade que às vezes é difícil da gente digerir, é difícil da gente aceitar, mas que quando nós estamos buscando conhecimento, consciência, quando nós estamos buscando de verdade nos elevarmos, né, na consciência, a gente pode ir compreendendo e transformando. Não importa quantos sintomas, quantas doenças você já tenha manifestado, o importante é que você saiba que sim, é possível você sanar. Com o devido tempo, com a devida mudança interna, mudança de consciência, é possível sim você desfazer toda e qualquer dor e sofrimento que o seu corpo esteja enfrentando. Então, vamos falar dessas doenças? Vamos falar dessas
questões que estão ligadas com a autoestima e com o amor próprio, quero trazer para vocês com muito carinho, né? Quais são, gente, os sintomas físicos frequentes em quem não tem, às vezes, consciência de que o que falta é mais autoestima, mais amor próprio, tá? Então, olha só que interessante, né? Eh, Quando a gente está numa desconexão entre o coração, né, e a nossa alma, que é, no caso, o nosso templo interno, o que que acontece? Começam alguns sintomas, começam algumas dores físicas. E quais são elas? O cansaço crônico e a falta de vitalidade. Ou seja, significa que a nossa energia vital, ela está drenada pela autocrítica constante. Problemas na pele, gente, acnes, alergia, eczemas, significam rejeição de si. Então, o corpo ele está tentando expulsar através da pele o que a mente não aceita. Distúrbios digestivos, né? Então, todo problema ali estomacal, esses distúrbios digestivos significam a dificuldade em digerir, né? E muitas vezes digerir a própria imagem e digerir as próprias escolhas, né? Também tensões musculares, dores no pescoço e dores nos ombros também revelam o peso, né? Esse carregar o peso e a própria desvalorização. Tá acumulado tudo aqui, né? Essa falta de autoestima e de amor próprio. Ainda, gente, questões no coração e pressão arterial desequilibrados, elas também revelam emoções reprimidas de não merecimento e carência afetiva. Também problemas no útero, nos ovários ou na próstata para os homens, né? Segundo a linguagem do corpo egípcia, são centros de criação feridos, né? Pela ausência de amor interno, ou seja, projetos e afetos não gestados, né? Então, também, gente, problema no útero, ovário e próstata também revelam essa falta de amor próprio. O excesso de peso ou a retenção de líquidos, que é muito comum, né, na maioria das pessoas, ela também é uma tentativa inconsciente de se proteger e criar uma armadura devido a essa não aceitação de si mesmo. Também, gente, doenças autoimunes. As doenças autoimunes significam que o corpo está lutando contra si mesmo, refletindo um julgamento interno. Então, gente, a falta de amor próprio, a baixa autoestima, elas são raízes silenciosas de muitas doenças, especialmente de todas as doenças e sintomas que drenam a nossa energia, que afetam a voz, o coração e o sistema imunológico, tá, gente? Então, nos saberes egípcios, no conhecimento da Cristina Cairo, da Louise Hay, Val Capelli Gasparetto, toda essa carência, ela se manifesta como abandono energético, onde a alma esquece de nutrir o próprio templo. Então vamos lá, respira, que nós vamos aprofundar. Convido você, né, recebendo todas essas informações, a abaixar todas as barreiras de julgamentos, às vezes julgamentos de si mesmo, que impede de receber essa verdade para que possa ser observada, analisada, para que essa verdade possa ser integrada com amor, com muito respeito, com muito acolhimento, porque como eu já falei antes, não importa o que a gente já criou para si mesmo, não importa tanta dor que já foi causada, importante é você tomar consciência que é possível transformar isso, tá? Mas para isso, inclusive, a gente precisa de amor próprio e a gente precisa reforçar esse autoapreço, esse autocuidado, esse autoamor. É muito importante ter essa consciência. Quanto mais amor você tem por si mesmo,
mais saúde você manifesta. A saúde, ela é reflexo de como está a sua saúde interna, né? A saúde do corpo físico, ela é só um reflexo de como está a tua relação contigo mesmo. Então, vou, né, aprofundar um pouquinho mais por partes, né? Então, doenças e sintomas ligados à falta de amor próprio, quando afeta o coração e o sistema circulatório. Exemplos: hipertensão, palpitações, arritmia, significam um esforço para ser amado e reconhecido. Infarto significa amor sufocado, rigidez emocional, medo de demonstrar afeto. E varizes também significam, né, que a pessoa está se sentindo presa a situações em que não se sente valorizada. Aí nós temos outro tema muito forte, que é a depressão e a ansiedade, que inclusive são tão normalizados nesse século que a gente está, né, como se fosse algo normal, gente, como se fosse realmente, né, comum. E não é para ser. Porque a depressão e a ansiedade, elas representam um desligamento do valor pessoal, né? É como se a pessoa precisasse viver para corresponder a algo. Então a pessoa se sente invisível ou sem propósito. E também nós temos a tireoide. A tireoide, seja a hipo, né, e o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, independente, né, se é hipo ou hiper, quando é qualquer problema relacionado à tireoide, está revelando o quê? Um medo de se expressar, um medo de falar e ser rejeitado, e uma necessidade de aprovação constante. Ou seja, né, o corpo tá gritando, né, quando você tá calando aquela voz do coração, quando você tá reprimindo a tua própria expressão. A gente só reprime a nossa expressão quando a gente não se aceita e não se aprova, tá? Todos os problemas também do sistema digestivo, como gastrites, úlceras, elas estão mostrando o quê? Raiva contida, cobrança por perfeição. Também problemas no intestino, como intestino preso, ele mostram que é um medo de soltar o que não serve mais. Esse apego que, na verdade, ele é gerado pela insegurança, né? Também é uma forma de mostrar que falta autoestima e falta amor próprio. Compulsões alimentares, gente. Essas compulsões são só tentativas de preencher o vazio da falta de amor, né? E essa falta de amor próprio faz com que a gente precise toda hora estar buscando, estar preenchendo algo que venha de fora. E nós vamos aí falar um pouquinho mais, né, do aparelho reprodutor, tanto das mulheres quanto dos homens, né? Miomas, cistos e cólicas intensas, né? Significa o quê? Dor afetiva reprimida, sentimento de não merecimento, como homem ou como mulher, né? Porque o normal não é a gente ter nenhum tipo de cisto, nenhum tipo de mioma e nem cólicas, né? Já fiz uma live só falando de sintomas femininos, vou fazer mais, mas não é normal ter cólicas, né? Então tá faltando aí um acolhimento, uma sensação de merecimento e de amor próprio, para que esse corpo possa fluir e funcionar naturalmente sem dor. E também, gente, a impotência sexual ou a frigidez, elas revelam vergonha do próprio corpo, medo de intimidade real, né? Então, também revelando aí uma falta de aceitação, uma falta desse amor que só você pode se dar. E indo para a pele, como eu citei, acne, psoríase, dermatites, revelam um grande conflito com a autoimagem, uma vergonha do que se é. E muitas vezes a gente tem vergonha do que a gente é porque, na verdade, a gente não se conhece.
porque a gente não sabe quem a gente é de verdade. Foi criada uma imagem que está de forma errônea, de forma distorcida, sendo nutrida internamente, né? Então, vamos trazer amor para essa imagem, vamos ressignificar essa imagem interna, né? Ainda, gente, os ossos e as articulações revelam muitas questões que ocasionaram da falta de amor próprio e da falta de autoestima, como, por exemplo, artrite, artrose, que significa o quê? Autocrítica muito rígida, falta de flexibilidade consigo mesmo. A osteoporose também, que é uma sensação de falta de apoio, uma descrença no próprio valor. E aí nós temos os distúrbios hormonais, gente, porque o que que são os hormônios pela visão egípcia? Os hormônios significam o nosso humor, ou seja, quando há falta, né, de bom humor, de leveza na expressão, né, dos nossos sentimentos, da nossa vida como um geral, assim, né? Quando você não está se expressando com leveza, desequilibra os hormônios, dá esses distúrbios hormonais. Então, significa o quê? Um desequilíbrio entre o dar e o receber. Uma negligência das próprias necessidades. Então, o corpo ele está só tentando te lembrar com esses distúrbios hormonais que se nutrir é a melhor forma de se amar. Então, você pode se nutrir de coisas que você ama, não só pelo alimento, mas se nutrir de coisas que te tragam prazer. Então, para que você cure aí os hormônios que estão aí nos distúrbios, você precisa se dar coisas que você ama, com muito, muito amor. E aí nós vamos para os significados espirituais, né, e emocionais que estão relacionados aí com a causa falta de autoestima e falta de amor próprio. Toda desconexão com o feminino, com a matéria, com esse lado direito do corpo, revela a falta de amor próprio. Toda rejeição da própria história e culpa por não corresponder a ideais externos também estão revelando a falta de amor próprio e de autoestima. Carência de reconhecimento, buscando amor fora, ao invés de gerar esse próprio amor de dentro, né? A raiva de si disfarçada de perfeccionismo ou autoabandono. Ela também está revelando, né, que está faltando amor por si mesmo. Então, nós vamos agora, já partindo para o fechamento, que a minha intenção é fazer essas lives em meia hora, para trazer assim pílulas rápidas, para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa saber que, né, a gente apresenta aqui uma causa e a gente apresenta também como transformar esse sintoma em algo que te cura, em algo que te transforma em saúde, em corpo equilibrado, em plenitude, leveza. Então, eu vou trazer várias afirmações de cura para que você possa anotar, para que você possa escrever, para que você possa pôr um post-it no espelho do banheiro, na sua geladeira, para que você possa se lembrar da perfeição que você já é, para que você possa recordar que qualquer um desses sintomas que eu falei, que se você já manifestou ou está enfrentando dores no corpo com esses sintomas, você pode sim sanar, você pode sim ir se integrando com a saúde. A partir dessa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade, essa compreensão de que o sintoma não está aí para te punir. O sintoma, ele tá para te avisar que o teu corpo está pedindo algo que você não sabia e agora você sabe, né? Todos esses sintomas você começa a curar com autoestima e com amor próprio. Então, eu vou trazer algumas afirmações para você repetir
para você mentalizar, para você ouvir, para você sentir no corpo o efeito que dá quando você fala essas frases. E inclusive sendo dita em voz alta pela tua própria voz, você falando para você no espelho, tem muito poder. Então eu te desafio a fazer e depois me contar como foi que o seu corpo reagiu quando você fez isso. Então vamos lá. O amor flui livremente por mim e através de mim. Escolho me acolher em cada fase. Sou o suficiente como sou. Meu corpo é meu amigo. Mereço paz e proteção. Aceito e dirijo minha vida com leveza. Meu corpo é sagrado e digno de prazer e criação. Sou seguro ou segura para me mostrar como eu sou. Minha pele reflete amor e aceitação. Eu sou firme e sustentado pelo amor que existe em mim. Eu me vejo com ternura e respeito. Sou suficiente agora. Meu corpo é meu aliado. Ele expressa o amor que volto a nutrir por mim. A cada respiração, eu acolho quem sou, sem comparação. Eu vou passar um exercício para você fazer no espelho, que é você respirar bem profundo, 3 vezes, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Você vai fazer isso 3 vezes em frente ao espelho e você vai dizer para você mesma e para você mesmo: "Eu estou aqui agora. Eu sou o suficiente. Eu estou aqui agora e eu sou o suficiente." Quando você fala isso, você acalma o teu corpo todo de qualquer necessidade externa, de qualquer necessidade de aprovação. Quando você diz que se aprova e se ama para você mesmo, para você mesma, você traz essa segurança para o teu corpo. Você traz essa paz para habitar a sua própria pele. E eu tenho depois alguns exercícios que eu vou gravar em vídeos e deixar aqui no perfil do Círculo das Deusas, que são alguns exercícios simples, né, e terapêuticos, para que você possa praticar. Que assim como tudo na vida, tudo que a gente se torna bom é porque a gente praticou por um número de horas significativo. Então tá tudo bem se você nunca praticou autoestima, se você nunca praticou o amor próprio, se não te ensinaram, se não fez parte da tua educação, da tua, sabe, da tua educação básica ali, você aprender a se amar, aprender a se cuidar, você poder se priorizar sem culpa. Tá tudo bem. Acolhe isso também. E aceita que se você não praticou isso até hoje, esta é uma linda oportunidade para você começar a praticar a autoestima, a praticar o amor próprio. E eu vou deixar nos próximos dias alguns exercícios para você começar a praticar mais, para você se tornar muito bom nisso. Você pode ser mestre da tua autoestima e do teu amor próprio. Você pode se tornar excelente em autoestima e amor próprio, como em qualquer coisa que você dedicar tempo e energia. Eu espero que essa live da cura possa ter chegado no seu coração com leveza e que você possa anotar essas frases, essas afirmações de cura, para que você possa praticar nos próximos dias. Eu aguardo feedback. E para a próxima live da semana que vem,
Eu vou trazer mais aprofundado alguns desses sintomas, né, de todos esses que eu falei, só que eu vou fazer uma enquete para saber qual que vocês querem que eu traga primeiro, né, qual que de repente mais tocou, tem mais gente, buscando saber como curar mais profundamente cada uma dessas doenças, os sintomas que foram citadas aqui nessa live. Eu espero de coração ser contribuição para sua cura e que você escolha viver em paz, que você escolha se curar com amor, que você escolha se nutrir, se preencher de amor próprio e de autoestima, porque você merece todo o amor do mundo. Você, assim como eu, né, você é um pedacinho do todo. Você é uma parte do divino que merece tudo de mais lindo, todas as qualidades da nossa essência, todas as virtudes e todas as coisas boas sendo manifestadas. E eu espero que você possa receber com amor as minhas palavras. E até a próxima live da cura. Gratidão.